Multiplicação agora, continuando a aula, tá? Multiplicação de números decimais. É interessante a gente mostrar a multiplicar a soma com a fração e depois sem a fração, para que o aluno veja assim, que dá para fazer como fração, dá, mas dá também sem acrescentando as casas decimais. E aí ele observa o que é mais fácil para poder fazer, né? O decimal também, a multiplicação por decimal também tem as duas formas. Eu vou apresentar as duas formas e tu vê qual é melhor. Tá bom? Então, a primeira é transformando em fração. Primeiro modo. Eu tenho 3,6 que multiplica 18,36. 3,6 é 36 sobre 10, que multiplica 1.836 sobre 100. E aí a gente cai naquela multiplicação de fração, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai ficar 18,36 vezes 36. Quando eu fizer a multiplicação, dá 66.096. Então, vai dar 66.096 sobre 1.000. Porque 10 vezes 100 mil. E aí, isso aqui vai ser 66,096. Tá? Alguma dúvida em relação a esse primeiro modo? Alguma dúvida, tá ok? Aparentemente, tudo ok. O segundo modo, fazer aqui do lado. O segundo modo dessa multiplicação é eu pegar o número sem a vírgula, então ficar 18,36 vezes 36. Peguei os dois números sem a vírgula. Aí, ó. 6 vezes 6, 36, vão 3. Eu vou só mostrar porque dá 960, mas eu vou mostrar a multiplicação aqui. 6 vezes 6, 36, vão 3. 3 vezes 6, 18, com 3, 21, vão 2. 8 vezes 6, 40, e 8 com 2, 50. Vão 5. 1 vezes 6, 6 com 5, 11. Então, já terminei aqui. Agora vem 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10. Vai 1 novamente. 8 vezes 3, 24, e 1, 25. Professora, é 3 vezes 8, professora. Pois é. 3 vezes 8, 24, e 1, 25. Vão 2. 1 vezes 4, 1 vezes 3, 3, com 2, 5. Bora somar isso, vai dar 6, 9, 0, 6,
6. Mas como aqui era 18,36 e aqui era 1,36, 3,6, então tem 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Tá aí. Os dois modos. Tá? Lá no livro ele fez 36 vezes 1836. Dá mais trabalho, porque são 3, 4 multiplicações para fazer. Alguma dúvida aí? Repete aí de novo, professora, que eu não entendi. Quem não entendeu? Tudo certo, professora? Tudo certo, professora. Calcular 4,5 vezes 0,162. Quero fazer essa multiplicação. Não vou nem pelo decimal, não. Não, vou fazer os dois modos. Fazer os dois modos. Para fazer os dois modos aqui. Primeiro modo. Fica 45 sobre 10, que multiplica 162 sobre 100, sobre 1000. Que assim, tem 3 casas decimais. 45 vezes 162, bora fazer aqui 162 vezes 45. Olha, 2 vezes 5, 10, vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Vão 3. 1 vezes 5, 5 e 8, e 3, 8. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 4, 24. Vão 2. Isso aqui já se foi. 1 vezes 4, 4 e 2, 6. Bora somar. 0, 9, 12, vai 1, 7. Então, isso daqui dá 7.290 dividido por o 1.000 com mais um zero, por 10.000. Isso aqui vai dar 4 casas decimais, então é 0,7290. Como tem esse zero depois da vírgula, no final ele pode sumir. 0,729. Tá? E esse resultado... Professora? Oi? Por que botou mais um para 10.000 aqui? Por que deu mais o quê? 10.000? Os 10.000 aqui, botou mais um zero. Porque não é... Eu fiz numerador vezes numerador com numerador. E aqui fica 10 vezes 1.000, 10.000. Multiplica esses dois, olha. Tu vais multiplicar esses dois e multiplicar também esses dois. E professora, seu áudio está falhando.
Oi, entenderam agora? Tá Tá dando falhando para o áudio, escutar? professora. Professora, eu poderia só cortar logo esse 0 atrás do 9 e o do 10.000 aí? Poderia cortar os dois últimos zeros? Podia também, podia eliminar também, tá? Tá dando para escutar agora? Sim. Sim. Elas cortar logo aqui 0 e 0, né? Pode. O segundo modo, ele já está bem aqui, ó. O segundo modo já está quase feito aqui. O segundo modo já está feito por quê? Porque eu só vou acrescentar que aqui é 0,162 e 4,5. Aí, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Não, obrigado. Isso aqui é igual a 0,729. Toda vez que vocês tiverem esse zero no final, ele sai, ele elimina. Então, na verdade, quando a gente faz uma fração, a gente já está fazendo o segundo modo. Só falta andar com a vírgula, né? Entenderam? Sim. Sim, professor. Divisão. Existem o que a gente chama de divisão decimal exata e não exata. Tá? Deixa eu recortar e levar. Todo mundo entendendo? Divisão decimal exata e divisão decimal não exata, que a gente vai ver a seguir. Tá? Vou dar um exemplo da exata. A divisão de 10 por 4. A gente sabe que 10 dividido por 4 não é exato, porque, olha, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 3 dá 12. Então, 10 não é um múltiplo do 4. Então, a divisão não é exata. Mas ela tem uma divisão decimal exata. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai ter uma divisão, vai dar um número decimal, e esse número decimal é exato. Tá? Então, como eu vou fazer isso? 10 dividido por 4. 10 por 4 dá 2, e sobra 2. Aqui, se eu quisesse só número natural, parava aí, não era exato, resto 0. Mas eu quero continuar, então eu boto uma vírgula aqui e vou acrescentar um 0 que não existe. Não existe esse 0. Porque aqui é como se eu tivesse 10,0. Lembram que depois da vírgula eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser? Então, baixando esse 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. E agora, 5 vezes 4, 20, para 20 nada.
Então, é uma divisão exata? É, porque 10 dividido por 4 deu 2,5. 2,5. Entenderam? Entenderam? Sim. Sim. Vou botar um outro exemplo. Vou botar um outro exemplo para ti. Trinta dividido por 8. A gente já sabe que nessa divisão não é exata, porque o 30 não é múltiplo de 8. Se fosse 32, daria 4. Então, já sei que é 3 alguma coisa, porque 4 é 3 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui em 2,5, nessa primeira aqui, ó, ele ficou aqui, olha, entre o 2, ele está bem aqui no meio, ó, o 10. Então, ele tem que ficar entre o resultado que eu estou procurando, ele tem que ser entre o 2 e o 3. Concordam? Que foi 2,5. Então, aqui o resultado dessa divisão, eu já sei que ele vai ficar entre 4 e 3. Por quê? Porque 8 vezes o 30, que é o que eu quero, ele está entre o 24 e o 32, que são valores em que aqui é 8 vezes 3 e aqui é 8 vezes 4. Tá? Então, eu já sei que ele vai ficar nesses dois espaços, entre esses dois espaços. Bora ver. 30 dividido por 8. Dá 3 e sobra 6. Porque é 3 vezes 8, 24 para 36. Aí eu acrescento um zero que não existe, boto uma vírgula aqui. 60 dividido por 8 vai dar 7. Porque 7 vezes 8 é 56. Para 64. Abaixo um zero. Ah, bota outra vírgula? Não, a gente só vai continuar aqui. Acrescentando zero porque tem casas decimais ainda. 40 dividido por 5, por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a divisão de 30 por 8, ele deu 3,75. Alguma dúvida? Hein? Alguma dúvida Não, até aí? Não. Nenhuma, né? prof. Isso aí são Não, professora, ok. Isso aí são divisões de decimais quando a divisão é exata. Cláudio, mas divisão exata. Mas está tendo casa decimal? Sim, mas é casa decimal finita. Tá? Agora a gente vai ver divisão não exata. Divisão não exata. Vamos ver como é que fica. Divisão não exata. Nem sempre a divisão acaba por apresentar resto zero.
Quando isso aí não acontecer, eu tenho a divisão não exata. Então, digamos que eu queira dividir, calcular, divida 211 dividido por 90. Dividido por 90. Aqui vai dar 2, porque 2 vezes 90 dá 180. 180 para 211, falta 31. Já não tem mais nada para baixar, então eu boto vírgula e acrescento um 0. 310 dividido por 90 vai dar 3. 3 vezes 90, 270. Vai sobrar 40. Aí boto um 0. 400 dividido por 90 dá 4, porque 4 vezes 90, 360. Para 400 sobra 40. Aí abaixo um 0. 400 dividido por 90 dá 4 novamente. E sobra 40. Aí vai ficar dando 4. E isso aqui é infinito. Aqui, como o processo também vai dar infinito. Uma dízima, né, professor? Uma dízima. Uma dízima. Tá? Como é o nome dessa dízima o quê? Periódico. Dízima periódica. Isso aqui vai me dar uma dízima periódica. Uma dízima periódica por quê? Porque eu tenho um número que ele está se repetindo de forma infinita. Aquele mesmo número. Então, reparem que 2,3, aí depois ficou dando 4, 4, 4, 4. Isso é uma dízima periódica, com período 4, que é só um número. Entenderam? Porque não é uma divisão não exata. Professora, vai repetir até quantas vezes? É infinita. É infinito. Tanto é que eu posso representar assim, 2,3, 4, 4, 4, com esses tracinhos assim, que isso aqui também é 2,3, 4, com essa barra aqui em cima. Quando eu boto essa barra, eu estou dizendo que ela é infinita. É uma dízima periódica. Entendeu? Com período, o algarismo 4 é o que está repetindo. Certo? Certo, professora. Bora transformar. Bora ver agora como transformar. A gente já viu que existe uma divisão não exata. Como transformar uma dízima periódica para uma fração? Ou vice-versa, né? A gente viu nessa daqui que a fração 211 sobre 90, ela é igual à dízima periódica 2,34 barra. Tá? Agora eu quero transformar a dízima periódica na fração. Vou pegar a mais simples para a gente ir crescendo depois.
transformar uma dízima periódica em fração. Como fazer isso? Digamos que 0,3, isso aqui é uma dízima. Ela é uma dízima. Então, bora chamar de x a representação dela em fração. Tá? Se eu multiplicar por 10 o x, vocês concordam que a vírgula vai andar uma casa aqui? Vai ficar 3,333. Ah, Cláudia, mas se andou uma casa não vai ficar só 3 zeros, não, porque tem infinito. Eu quero deixar o número de zeros igual. O número de casas depois da vírgula é igual. Então, se é infinito, vai continuar infinito. Mas eu vou mostrar só essas 3 aqui. Então, se eu pegar 10x menos x, é 3,3 barra menos 0,3 barra. Concordam? 10x menos x dá 9x. E 3,3 barra menos 0,3 barra, isso aqui vai dar 3. Porque eu estou tirando a 3 barra daqui e a 3 barra daqui. Então, isso daqui vai ficar 3 sobre 9. Que se eu simplificar por 3 e por 3, o x é igual a 1 terço. Aqui a fração que eu disse que ia aparecer. Entenderam? Só volte aí na subtração. Como foi para entrar a subtração aí? Pensa o seguinte. 3,3 barra menos 0,3 barra. Isso aqui não dá 0? E 3 menos 0, 3. Tá aqui, ó. Não, o cálculo eu entendi. Eu não entendi como foi que entrou a subtração na conta, entendeu? Lá no início da conta. Porque eu fiz o seguinte, eu chamei o x dessa dízima, aí eu multipliquei por 10 para poder andar uma casa decimal e aparecer o inteiro, e aí eu resolvi fazer 10 menos x. Porque quando eu faço 10 menos x, eu vou tirar a parte que é dízima. Isso aqui é o processo mesmo que tem. É um processo que tem. Eu quero tirar a parte inteira. Eu quero tirar a parte que está com dízima. Como está repetindo 3, 3, 3, eu tenho que tirar 3, 3, 3, eu vou tirar um do outro. Vai ficar só a parte inteira. Olha um outro exemplo, eu vou colocar para tu veres aqui. Ó. Um exemplo 2. Zero vírgula 12, não, 0,13, 13, e aí vai. Eu quero escrever ele em notação científica. Então, eu vou dizer que x é 0,13. Posso botar assim? Posso? Pode. A barra está representando o período. Já estou representando. Só o que está repetindo. Aqui eu vou multiplicar por 10. Será que quando eu multiplicar por 10, ele sai ele passa um período? Sim, lá numa casa, né?
eu vou multiplicar por 10, ele vai andar uma casa só, vai ficar 31, ele continua. Então, repara uma coisa, o período aqui era formado de um algarismo, que era o 3, eu multipliquei por 10. Como a tendência é eu passar, se eu multiplicar por 10, quando eu fazer 10x menos x, vai ficar assim, ó, 1,31, menos, aqui dízima, menos 0,13. Vai ficar o mesmo período para as duas? Hein? Se eu multiplicar por 10, vai passar só uma casa. O período vai ficar 31, e aqui vai ficar 13. Então, ficou o mesmo período? Não. Então, não pode ser por 10. Agora, experimenta fazer por 100. 100x. Aí eu pulo o período, porque vai passar vírgula para cá, e o resto vai ficar repetindo, 13, 13, 13. Agora, ficou o mesmo período do x? Ficou, não ficou? Sim. Aí eu faço Sim. 100x menos x é igual a 13,13 barra menos 0,13 barra. Manchou já que a barra vai sumir? Sim. Aí vai ficar 99x igual a 13, porque a barra sumiu. Barra 13 sumiu. Então, o x vai ser 13 sobre 99. Dá para simplificar? Não. Porque Não. 13 não é múltiplo de 3 nem de 9, então não dá. Eu te digo, dá para perceber alguma propriedade quando a dízima para a fração, na transformação da dízima para a fração? Hein? Alguém me diz se tem alguma propriedade aí que... Ah, já manjei, Cláudia, como é que faz? Alguém vai me falar aí? Alguém vai ter assim uma visão além do alcance, Thundercat? Ouço apenas som de grilos. Ouço apenas som de grilos mesmo. Pense o seguinte, gente. Aqui não era 3 que repetia? Não era o número formado por um algarismo? O período não era formado por um algarismo? Olha a fração que eu cheguei. 3 sobre 9. O número aqui não era 13. Aqui era 3. Eu cheguei em 3 sobre 9. Aqui não é 13, eu não cheguei em 13 sobre 99. Alguém me dá alguma relação aí do que está acontecendo? Falem. Quando tiver dois algarismos, sempre vai ser imprópria? Sempre vai ser? Imprópria. Não. Não é aí, daí. Não é essa observação que eu tenho. É como se tivesse multiplicado por 10? Também não. 0,125. 125. Essa dízima, ela vai ser, reparem, qual é o período? Qual é o período? 125. Hã? 125. 125. O período é formado de quantos algarismos?
3. 3 dá 100. Multiplica por 1000. Não, aqui, ó. Aí a fração. Professor, desculpa que a minha internet caiu, tá? Por isso que eu não participei do final da explicação. Tá. Reparem o seguinte. Aqui o período não era por 3? Não era o 3? Não ficou 3 sobre 9? 3 sobre 9? Aqui o período não era 13? Não ficou 13 sobre 99? Aqui o período é 125. Vai ficar 125 sobre 999. Quem me diz qual é a propriedade que eu estou usando? Segunda propriedade, né, professor? Não, não é propriedade, desculpa. Não é propriedade. Quem me diz o que está acontecendo para eu chegar a uma fração tão rápida? Vou botar aqui outro exemplo. Quando a periódica é em centena, Olha, o denominador se torna em 70 também, como se é em dezena, a periódica se torna um denominador em dezena. não. Foi feita uma subtração no denominador, né, professor? De 1000 menos 1. Também não, gente. Gente, está tão visível. Olha aqui, ó. Qual é o período nessa periódica? 0,17. 0,17. O período é formado de quantos algarismos? 3. Mas o 0,17 é a mesma coisa de 17. Vírgula. Eu vou dar um outro exemplo. É multiplicado por 1000? O de baixo? Não. Vou te dar agora um outro exemplo. 0, Ô, professora, deixa eu terminar de copiar aqui. pelo que eu entendi aí, cada algarismo do período vale um 9, né? Me dá a resposta desse, então. Você que falou por último. Vai ficar 1.234 sobre 9.999. Perfeito. Agora me diz por quê? O que foi que tu fizeste aí? Hein? O porquê eu não lembro não, mas eu lembro que na 8ª série o professor falou que cada dígito valia um 9. É assim. Observem a... Professora, desculpa interromper, tem a ver com aquela questão de sistema de numeração decimal? Não, nada disso, nada. Vocês estão buscando coisa muito... Qual é o período que está repetindo? 1234. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, o período é 1234. Você coloca o período, tá? E depois confere o número de algarismos do período. Cada algarismo corresponde a um 9. Então, eu tenho 4, eu vou colocar 4 noves. É porque não pode ser maior que 10, né? Não tem nada a ver disso, não. Tá. Mesmo, É porque é tipo naquela primeira, professora, você colocou 10x menos x. Aí vai ficar isso, entendeu? Não, nem... Esquece, aquilo ali, se tu fores fazer através de todo o cálculo. Tu vai multiplicar por 10 se o teu período tiver um número. Tu vai multiplicar por 100 se o teu período tiver 2 números. Por 1000 se o teu período tiver 3 números. Por 4 se o teu período tiver... Por 10.000 se for 4 números. Mas sempre tu vai fazer isso menos x. Então vai dar 90, vai dar 9, 99, 999, 9.900. Então, para não fazer todo esse cálculo, ou então para fazer, mas depois ver se está certo, já coloca direto. Tu colocas o período, confere quantos algarismos tem o teu período e bota a sua nota. Olha aqui.
Claro que lá, se ele pedir para fazer, tem que aprender aqui. Vê que eu primeiro te ensinei como fazer o difícil para depois mostrar. Digamos que eu tivesse isso aqui, 0,5 barra. Quem é isso? O 0,555. 5 sobre 9. Concorda? Quem é o período? O 5. É o 5. E o período é formado por um algarismo, então é 9. Digamos que eu tivesse 0,16 barra. Quem ficaria aqui? 16 sobre 99. Agora. E, professora? Achamos a charada. Professora, então, resumindo tudo aí, a quantidade de algarismos vai ser a quantidade de novos que eu vou usar no... A quantidade de algarismos do período. Do período, isso. Quando for periódica, né? Tudo aqui está sendo periódica, porque depois da vírgula, essas daqui são as periódicas simples. A gente vê um pouquinho mais, a gente vai ver mais complicado, um pouquinho mais. Mas, por enquanto, eu acho que tem que gravar essas. 0,5. Professora, essa situação se acontece quando não dá nessas não exatas, né? Divisões não exatas. Não, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Isso aqui está acontecendo para dízimas que eu tenho 0, vírgula e o período. Concordas? Sim, senhora. 0,55, 0,16, 0,187 vai ficar 187. Ou 999, né? Já deu para entender como eu faço isso? Eu consigo entender que tem a quantidade de 9, mas eu não consigo entender de onde veio o 9. É isso que eu ainda não consegui entender. O 9 ele veio dessa conta lá do início, que eu chamei de X, e depois 100 menos X, que vai dar 99. Nesse caso aqui, para esta aqui, deixa eu desenvolver essa aqui do 117, tá? Deixa eu desenvolver ela se fosse pelo processo do X. 0,017 barra. Isso aqui é X. O período é formado de 3 números, né? 0,017. 0,17. Então, eu vou pegar 1000x. 1000x é 0,017 barra. Eu andei a vírgula 3 casas, então some, vai para frente um período. Mas Sim. Isso aqui é 17,017 barra. O que eu vou fazer? Aqui vai ficar Não é 1000 menos x? Né, professora? Oi? Que vai dar o 999. 1000x menos x vai ficar 17,017 barra menos 0,017 barra. Quando eu faço essa subtração, aqui vai dar 999x. E reparem que a barra some, o período que eu tá dando confusão some, vai dar 17 aqui. É porque tem um 1 junto com esse xzinho que está sozinho aí, que diminui. Sim, quando eu digo 10 menos x, é 10x menos x. Aí aqui vai dar 17 sobre 999. Quando vocês forem fazer, vai ter exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês façam o exercício do jeito que ele está pedindo. Deixa eu ver se tem que transformar em dízimo.
Não, nem. Ah, tem. Determine a fração de cada dízima periódica. Tem. Eu quero que vocês façam o exercício e depois tirem a prova real fazendo esse cálculo como eu fiz. Fazendo esse macete. Entendeu? E eu acho que lá naquele material que eu dei, os 4 caderninhos, os 4 livros, eles têm lá exercício de dízima. Se eu não me engano, ainda é no mesmo jeito de calcular. Alguma dúvida tem aí? Professora, Alguma dúvida tem aí? Oi? só serve se não tiver número inteiro, no caso, para aplicar essa fórmula aí, no caso. Isso. De modo. Bora calcular agora uma parte inteira, né? Professora, Oi. essa parte aí aparentemente está bem fácil. Eu consegui compreender a parte do X, mas aí essa parte aí que a senhora colocou, 1000x A parte do igual X, a 0, a parte do X é o 17, eu não seguinte. entendo do outro lado. A parte do X, eu estou dizendo assim, aquela dízima periódica é um X. E esse X é uma fração. Tá? Quando eu descobrir no final quem é o X, ele vai cair numa fração. Então, eu chamo a dízima periódica de X. Aí eu observo o período. O período é 2 algarismos, então eu vou multiplicar por 100. 100 o quê? 100x. Aí anda só uma casa do ano período. Ah, se o período fosse formado de um algarismo, eu multiplicava por 10x. Entendeu? Não. Oi? Eu ainda não compreendi. A parte do X, para a senhora encontrar que é 90, nessa questão aí, que é 999, eu entendi. O que eu não entendi é após o X que a senhora colocou aí, o igual 0,17 infinito. Essa parte aí eu me bananei todinha. Bora pensar, bora fazer outro, olha. 0,777. Bora ver quem é a fração. Bora chamar de X. Não está aparecendo na imagem o que a senhora está fazendo. Não está aparecendo? Agora apareceu. Bora achar quem é a dízima para esse exemplo aqui. Quem é a fração de 0,7777? Eu sei quem é? Não. Então, vou chamar de X. X é 0,777. Então, o X, ele é 0,7 barra. Eu estou dizendo que o X é a dízima. Tá bom? E no final eu vou achar um X que também é uma fração. Então, eles são iguais. Esse período é formado de quantos algarismos? Hein? Não é 3, professor? 3. Não. 3. Prestem atenção. O período, ele não é formado. Não. Ele tem... Verdade. Desculpa. Porque só o que se repete, né? É só o que repete. O período é o que repete. O período não é o 7. 7. O período é formado de quantos algarismos? 1 apenas. 1. Então, se é 1, eu vou multiplicar por 10, 100 ou 1000? Por 10. Por 10. Olha aqui. 10. Então, vai ficar 7,777, que é o 7 barra. Agora, o que eu faço? Não está. Oi? É porque tem hora que o que a senhora está escrevendo não aparece para a gente, aparece depois que a senhora... Apareceu agora? Fala.
Agora já. Está aparecendo, professor. Eu chamei a dízima de Repete aí, x. professor, que não leu. Eu chamei a dízima de x. Eu chamei de 10x, por quê? Porque o período é formado de um algarismo. Então, essa vírgula vai dar uma casa, vai ficar 7, e o período de novo. Agora, o que eu faço? No caso, seria 7777, né, professora? Aí, infinitamente. 7777. Depois dessa Deixa eu vírgula. colocar o 7 barra, é 7777. Sim, sim. O que eu faço agora? Eu tenho que sumir com esse 7 barra. Estão vendo? Estamos. Não está vendo. Então, eu vou pegar o 10x menos x. Isso aqui vai ficar 7,7 barra menos 0,7 barra. Quanto é 10x menos 1x? Dá 9. 9x. 9x, né? Quanto é 7,7 barra menos 0,7 barra? 7, vai ficar 7. 7, porque a barra some com a barra. Sim. Isso aqui é 7 sobre 9. Agora eu consegui entender, professora. Agora, Obrigada. Madalena conseguiu entender, tu é doida. Vou soltar foguetinho. Entendeu, Madalena? Madalena, e se o período tivesse... Eu já estava com a cara quase para entrar no computador. Madalena, e se o período tivesse 2 algarismos, eu multiplicava por quanto? Por 100. Eita, palma para Madalena! Agora até eu fico sorrindo de alegria de ter conseguido entender. Agora a gente faz o seguinte, para não esquecer. A gente faz o processo normal, entendeu? Faz esse processo e quando vê... Ah, tá certo, porque cai naquela dica que a Cláudia me disse, o período dividido por 9. Entendeu? Passa mais uma, só para a gente... No caso, a senhora ensina assim, mas para quem já pega logo, é mais rápido em relação ao concurso público, essas coisas. 7 sobre 9. Foi a NASA... Foi você que colocou logo o resultado, não foi? Foi. Entendeu? Porque numa prova de marcar, eu quero ter logo o resultado, entendeu? Isso cai, né? Isso cai. Isso cai mesmo. Dúvidas? Não. Bora ver. Nenhuma dúvida, professora. O assunto em si já está para terminar. Está para terminar essa aula. A gente para justamente em dízima. Passa logo outro exemplo aí, professor. Não, eu vou botar logo, mas é que nem como a gente fala aí no interior, eu vou botar no 12 logo agora. Né? Eu vou botar mais um exemplo. Não, mais um exemplo, agora com dois períodos, professor. Calma, menino. Olha, digamos mas o período vai ficar fácil logo, né? Já está falando? 2,17. 17. O X é 0,17 barra. Concordam? Concordamos. Oi? Concordamos. Sim, professor. Eu vou multiplicar por quanto, X? Certo, professora. 100x é igual a 17,17 barra. Reparem que o período, ele sai do período. O número, uma parte dos números que estão repetindo, sai. Aí agora eu vou fazer 100x
menos x é igual a 17,17 barra menos 0,17 barra. 100x menos 1x. 99x. 17,17 barra menos 0,17 barra vai dar 17. Dezessete sobre certo? Certo. Certo. Alguma dúvida até aí? Professora, Foi? assim, aí a gente está falando com números depois do zero, né? Depois da vírgula. E se tivesse número antes da vírgula? Caberia a mesma forma? Agora é o próximo exemplo. Ok, tá certo. A gente já aprendeu aquele, né? Agora a gente vai ver assim, ó. É o que a gente chama de composta. Porque ela tem o quê? Por que é composta? Porque ela tem o número inteiro e as dízimas, né? Tá doido aqui. Tá sendo maravilha. Porque ela tem uma parte inteira e uma parte que é dízima. Certo? O que eu faço? Estou dizendo que eu, Cláudia Galvão, faz, tá? Eu faço assim, olha. 1,42. 42. 42. Isso aqui eu digo que é 1,42 barra. Tu concordas que isso é 1 mais 0,42 barra? Concordas? Sim. Eu acabei de transformar o que era composto, eu tirei a parte que é periódica. Isso aqui é 1. Qual é a dízima que dá essa... Qual é a fração que dá essa dízima? 42 sobre 99. Aí tu vais multiplicar por 1. Somar com 42 e dividir tudo por... E esse resultado, ele vai dar, multiplicado por 1, vai dar 141 sobre 99. Professora, não seria 142? Não. Porque vai ficar 99 mais 42. Aqui dá 11, vai 1. 14, 1, 15. 13, 1, 14. Certo? Professora, no caso, não, cortaria o 99 com 99? 99 por 90. Aqui? Tcham, tcham. Não. Não, porque eu já estou fazendo a conta aqui, ó. E tem um mais aqui, não pode cortar. Bora botar um outro número aqui? Eu pensei a mesma coisa. Não podia cortar, não. Porque tem esse mais aqui, ó.
Vou botar... Mas se no caso não existisse esse mais, poderia, né? Poderia. Vou colocar aqui um outro exemplo. 2,333. Prestem bem atenção no resultado final. E olhem bem para a dízima periódica, tá? Bora pensar aqui. Quanto é isso? 2,3 barra. Concordam? Concordam? Sim. Isso aqui é 2. Sim. Mais 3. 0,3 barra. Não caiu na simples? Qual é a dízima que representa essa? Qual é a fração que representa essa dízima? 3/9. Aí eu vou fazer 2 vezes 9 mais 3 sobre 9. 2 vezes 9, 18, com 3. Né? 21 sobre 9. Eu não vou simplificar. Dá para simplificar, mas eu quero deixar assim. Não, simplificando por 3 e por 3. Dá 7 sobre 3. Chegamos na dízima, na fração. Mas gravem isso aqui, ó. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. Tá? Vou te dar mais alguns exemplos, mais 2 exemplos. Quinze vírgula 07. Quem é isso? 15,15 ou 07, quer dizer. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou botar a resposta e quero que vocês me digam se vocês conseguem visualizar quem seria essa fração, essa dízima. Por que eu cheguei nessa resposta? Tá? Espera aí, aqui. A resposta vai ser por que eu sei que é essa a resposta? Vou te dar aqui a resposta já. Professora, diminuiu aí, né? No caso. Diminui o quê? Por exemplo, aqui em cima. Lá no primeiro. Dá 141. Sim. Eu percebi aqui que diminuiu aqui, por exemplo, aqui é 42. Não, já bolotou tudo, professora. Mas eu só sei assim que no começo aqui diminuiu. Eu só sei que olha, professora, diminui pela quantidade do inteiro? Isso. A parte do inteiro aí que deu a diferença. Não, sabe como é? Sim. Eu vou mostrar e vocês verificam se é isso que acontece. 1,10, 10, tá?
anda com verifica o teu número com o período. Ele não ficaria assim, ó? Sim. 110? Sim. É o meu número inteiro e o período. O número que está no período. Menos a parte inteira. Dividido. O período é formado por 2 algarismos. Então, 99. Dá 109 sobre 99. Então, professora, foi isso que eu falei, que sempre subtrai pela quantidade do inteiro. Tu falaste assim mesmo, subtrai pela quantidade do inteiro. O que subtrai? Tu falaste O valor, tipo... O inteiro, o número formado pelo inteiro e o período subtrai da parte inteira? Não. Talvez tu tenha visualizado, mas tu não soube falar. Por exemplo, aqui, para eu chegar nesse resultado aqui, eu fiz 23 menos 2 dividido por 9, porque o período é de um algarismo. Tá? 21. Foi. Eu tive essa visualização em relação em cima, né? Só que depois embolotou tudo na minha cabeça. Eu não tive essa visualização que a senhora fez aqui embaixo. Uhum. No terceiro exemplo que eu fiz, eu botei, olha, eu botei aqui o 1507 menos 15 dividido por 99, por quê? Porque o período é formado de 2 algarismos, 0707. E professora, no caso, como foi que eu visualizei? Eu verifiquei que o denominador, né, que é o 9 ou 99, não muda. Eu fiz só a diminuição da parte de cima. Isso porque tu tens uma parte inteira. Sim. Logo depois da vírgula, o período. Sim. Esse aqui eu fiz 105 menos a parte inteira dividido por 9, porque o período é 5, 5, 5, 5. Entenderam? Sim, professora. Esse aqui, ele ficou 142 menos 1 dividido por 99, porque é o período formado por 2 algarismos. Alguma dúvida? Não, professora. Não, complexo. Nenhuma, professora. Exercitando a primeira, o restante fica mais solto, entendeu? Mais fácil de trabalhar. Mas ainda tem mais. E quando eu tiver o número, qual a diferença desse aqui? Professor? Oi? Então, nessa primeira, fica fazer direto, poderia fazer 23 menos 2, né? 23 menos 2, está aqui. Aqui embaixo eu botei, deixa eu apagar e colocar do lado. Esse primeiro exemplo que eu coloquei, ele é assim, 23 menos a parte inteira, dividido por 9. Entendeu? Entendi. Reparem que, e se eu quisesse, Cláudia, se eu quisesse fazer igual como tu estavas fazendo, multiplicando por 10, né? Aquele exemplo lá,
Porque eu disse, eu vou fazer do meu jeito. Lembra que eu disse como eu penso? Mas do jeito do livro. Um vírgula 42, 42, 42. Isso aqui é 1,42 barra. E eu vou chamar x 1,42 barra, eu chamo de x. Aí eu vou chamar de 100x. É 142,42 barra. Concordam? Mesmo raciocínio. Só que agora tem segunda frente. Aí eu faço o quê? 100x menos x é igual a 142,42 barra menos 1,42 barra. Por isso que vai ficar, olha, corta barra com barra. Aí fica 142 menos 1. Aqui vai ficar 99x é igual a 141. Porque além da barra sumir, do 142 eu tiro 1. Então dá 141. Então o x vai ser 141 dividido por 99. Entenderam? Ó, 141 dividido por 99. Entenderam? Tudo certo, professora. Viu que aprendendo a primeira, que é mais simples, essa daí é Tudo ok, professora. parecida. Né? Eu vou colocar aqui como um dever para vocês, tá? Quando vocês forem copiar, eu quero que vocês façam os exemplos que eu passei. Façam do modo do livro. Por quê, Cláudia? Para exercitar um pouco mais de multiplicar, entendeu? Faça do modo do livro esses exemplos que eu botei lá em cima. Tá? Aqui eu vou multiplicar por 100, aqui eu vou multiplicar por 10, aqui eu vou multiplicar por 100. Tá bom? Agora eu tenho um outro modo. Terceiro. Quem consegue me dizer o que está acontecendo nesse terceiro? O primeiro era 0, e o período. Aí o segundo já era o período, uma parte composta mais o período. E agora, o que está acontecendo? Hein? Tem o número mais o período depois da vírgula, professora. Tem o número, tem o composto, a parte inteira, depois da vírgula tem o número, mas não entra logo no período. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de 2,34 barra. Eu vou chamar de x. E aí eu vou andar com a vírgula até chegar próximo do período. Então, eu vou multiplicar por 10x. Porque aí fica 23,34
1,4 barra. Cheguei próximo do período. O período é formado de quantos algarismos? Um. Apenas um. Então, agora eu já tenho 10. Para eu passar mais o período para dentro, eu vou querer 100x. Eu vou pegar esse resultado que eu já tenho aqui e vou multiplicar por 10 aqui e 10 aqui. Então, eu vou ter 100x e vou ter como resultado 23 e o 4 agora. E fica 4 barra. Agora eu vou pegar o 100x menos 10x. Isso aqui vai ficar 234,4 barra menos 23,4 barra. Reparem que a barra vai sair. Então, vai ficar 90x. A barra sai, então vai ficar 211, porque vai ficar 234 menos 23 dá 211. Então, vai ficar 211 sobre 90. Mesma ideia vai ter que surgir aqui. Tem alguma propriedade aqui. Qual será? Hein? Qual será? Bora buscar um outro exemplo. Outro exemplo. Está um número bem simples. 1, 1,122222. Primeiro, 1,1. Licença aí, professora. Eu tô com uma dúvida. Podia colocar só o 9 embaixo do 211? Por que 9? Se 100 menos 10 dá 9, dá 90. Reparem que se eu usar o x... Cláudio, por que tu não pegaste 100 menos x? Porque o x não está só com a barra depois da vírgula. Eu tenho que deixar sempre só o período depois da vírgula. Entendeu? Entendi agora. Bora multiplicar. Obrigada. Por 10, por quê? Porque eu tenho que deixar só o período. Então, vai ficar 11,2 barra. Tá só o período depois da vírgula? Tá. Aí agora eu vou multiplicar por 10 tudo. Para o período passar. Já mudei, já vou poder subtrair 100x menos 10x. Professora, só me lembre aí o porquê desse menos 10x, de onde ele sai, que eu tomei, deu um branco. Porque eu tenho que ter, olha aqui, ó. Olha o que aparece aqui. Depois da vírgula, tem período desse lado aqui? Tem. E depois, Apenas um. olha, tanto 10x depois da vírgula é o período, quanto o 100x depois da vírgula já é o período. Então, por isso que eu vou subtrair um do outro.
E lá o x não, o x ele tem 1,1, aí depois do período. Não é logo depois da vírgula o período. Que aí quando eu subtraio aqui, o período some. Então, 100 menos 1, 100 menos 10, 90. E aí vai ficar, período some, o 2 barra some, fica 112 menos 11. 101. Então, o x vai ser 101 sobre 90. E, professora, qual é o nome desse exemplo? Porque no exemplo anterior era composta. E qual é Essa esse? daqui também é composta, só que lá é composta com simples, e aqui é composta mesmo. Eles chamam de composta, dízima periódica composta. Lá eu tenho uma parte inteira, né? Todas as duas, ele coloca já como composta. 1,41. Só que ele chama simples porque é assim, eles chamam de... Eu falo composta por eu ter já uma parte inteira. Mas se a gente olhar dentro do período, o teu período é simples, porque é 1,4242. Eles chamam é chamado de composta quando dentro do período, depois da vírgula, não aparece logo o período. Ele tem algum número para depois entrar no período. Entendeu? Então, para cada um tem uma forma. Reparem que aquela que o período vem depois da vírgula é sobre 9, 99. E essa daqui, que o período ele já vem. O período vem logo em seguida. O período a vírgula, um número e depois do período, ela é por 90. Ou 990. Tá? Entenderam? Tá fluindo. Eu vou botar um outro exemplo, para tu veres que não é só 90 aqui. Vou botar um número que ele é assim, ó. 1,134 34 34. Isso daqui é a mesma coisa que 1,134 barra. Tá? O x vai ser 1,134 barra. O 10x, por que eu tenho que multiplicar por 10? Porque depois do número, já tem só um número para começar o período. Se tivesse dois números, Cláudio. Tivesse dois números, o que eu fazia? Multiplicava por 100, até chegar no período. Então, aqui vai ficar 11,34 barra. E agora, o período é formado de dois algarismos, então eu vou multiplicar por 100 dos dois lados. Então, vai ficar 1000. Vou anotar aqui, ó. Multiplicando por 100, por causa do período, que é de dois algarismos. Aqui eu multipliquei por 10, porque o período era só de um algarismo. Por causa desse número aqui, ó. Agora eu estou multiplicando por 100 por causa desse número aqui. Então vai ficar x igual 1134,34 barra. E aí eu vou fazer 1000x
menos 1000x menos 10. Isso aqui é 1134, 4 barra, menos 11,34 barra. Concorda que dá 990x igual a 1123, porque eu fiz 34 barra menos 34 barra, então fica 1134 menos 21. Então vai dar 1123, 990. Quem já consegue visualizar uma resolução para cá? Hein? Divide por 3, professora, os dois. Olha aqui esse número. Tira o valor vai até o período. Menos. Tira o valor que não é o período. E o período começa com... O período é de um número, e depois, antes do período, tem só um número, então vai ficar um 0. Entenderam? Quem é aqui, ó? Repita aí, professor, por favor. 112 é o número até chegar no período. Menos o número antes de chegar no período, 11. O período é formado de um algarismo e só repete um número antes do período. Então, é 0. Quem é o valor antes do período? Não, até uma casa do período. 11. Até o período. Ah, 11,34. É 1. Menos 11, né, agora? Menos 11. É, menos 11. O período é formado de quantos algarismos? 2. 2. E antes do período tem quantos algarismos? 1 somente. 0. 990. Entendeu? Entendi. Dúvidas? Professora, a senhora pode repetir, porque chegou com atraso aqui. Quando eu tenho assim, que é composta, né, dentro da vírgula, depois da vírgula, não começa logo o período, então eu vou ter o seguinte. Vou colocar aqui composta. Eu vou ter que pegar o valor até o período, 134, menos o valor antes do período, esquece a vírgula, 23, dividido por... O período é formado por um algarismo, 9, menos 9, e como depois da vírgula tem um número que não é período, então é 0. 90. Aqui, ó, até o período, 112, menos o número... E, professora, existe 2 números que não são antes do período? Tem, eu vou passar daqui a pouquinho. Então, coloca os 2 zeros. No 2 caso, zeros. se fosse. Ah, tá. Entendeu? Bora ver esse exemplo. Entendi. Bora ver um exemplo. 1, vírgula. 1, 2, aí 3, 3, 3, vai embora. Quem seria isso?
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, até o período, menos 112, dividido pelo período. O período é um algarismo, que é o 3, e antes do período tem dois números. Aí deixa eu ver quanto dá essa divisão. 123, 1.123 menos 112. Daria 1.011 dividido por 900. Dá até para fazer uma dízima, dá até para dividir. Mas eu quero só deixar a amostra. Isso daí é, quando fazer a conta, que se fizer a divisão na calculadora, vai dar 1,12333333. Entenderam? É 900, não seria 990, professora? Ou eu errei? 990. O teu período... O denominador. O período é formado de quantos números? Assim. O período é formado de um algarismo. Então é 9. E antes do período tem dois números. Dois números que são 2 zeros. Então, quanto é que dá? 900. Tá? Dois vírgula 0,01111. Quem seria isso? Quem seria isso? Hã? 2001 menos 200 dividido por 9, 00. Concordam com isso? Sim. Professora, Sim. só uma dúvida. Esses dois zeros, eles saem de onde mesmo aí? Depois da vírgula? Depois da vírgula, quantos números tem para começar o período? 2. 1, 2, então 2 zeros. 1, Tá 2, bom. 2 zeros. Ok. Aí. 1.801 dividido por 900. Dá 2,001111. Alguma dúvida? Hein? Nenhuma. Olha, falta divisão de números decimais. Depois a gente vai entrar em potência na próxima aula. Divisão de números decimais, e eu já antecipei o conjunto dos numéricos, porque lá no início, na primeira aula, eu falei o que eram números naturais, inteiros, racionais, o que eram os números irracionais, que são as dízimas não periódicas, as raízes não exatas, tá? Então, a gente vê a divisão para encerrar a aula de hoje. Divisão de decimais. Hoje foi uma aula bem produtiva. A tendência é, cada vez que a gente estuda, o cabeção vai dilatando mais, então, mais coisas a gente vai aprendendo, né? Na divisão... Todo mundo vai ficando cabeçudo. Primeiro modo.
Eu quero dividir 3,24 dividido para 1,8. Então, eu transformo isso para fração. Alguma dúvida quando eu faço essa divisão por 100? Alguma dúvida? Dividir por Não, 100, professora. porque 2 casas, dividir por 10, porque é uma casa. Divisão de fração, eu conservo a primeira. Conservo a primeira. E multiplico pela segunda invertida. 10. E multiplico. Olha aqui. 0 com esse 0. Então, fica 324 dividido por 180. Fechado? Fechado? Se eu quiser fazer ainda posso simplificar por 3, né? Eu acho que essa divisão ela dá até exata. 324 dividido por 180. Não dá exata, não. Isso daqui vai ficar 324. Se eu dividir por 3, 3 dá 108. E por 3 dá 60. Ainda posso dividir por 3. Dividido por 3, 108. Dividido por 3 dá 36. Professora, nesse caso, eu poderia fazer por ser direto? Pode, por 9, né? Dá para dividir por 9 também, direto. Mas, na verdade, é bom tu fazer por 3, por 2, por 3. Eu fico fazendo logo por 3, mas tu pode fazer por 2. Deixa eu fazer por 2. Bora. A pressa é inimiga da perfeição. Eu cheguei nesse valor. São pares. Então, vou dividir por 2. Por 2 dá 150, 150 por 2, 162. Três dá 1, 12 dá 6. Tá. Aqui vai dar 90. É par? Agora dividir por 2 de novo. Dá 81. 45. Dá por 3? Dá por 3. Por 3 dá 27. Por 3 dá 15. Dá por 3? Dá por 3. Vai dar 9. E aqui dá 5. Toda vez que vocês dividirem por 5, o número dividido por 5, vocês botam o dobro do número e voltam uma casa. Então, tá aí, a divisão deu 1,18. Repetindo, todo número dividido por 5, eu boto o dobro do número e volto uma casa. Tá? Isso aí, se eu for fazer uma divisão transformando em fração. O segundo modo, para a gente acabar, é eu pegar o 3,24 e dividir por 1,8. Como eu não quero trabalhar com vírgula, eu multiplico
pelo número de casas que tem mais. Aqui são 2 casas, então eu vou multiplicar por 100 e vou multiplicar também aqui por 100. Então, isso vai me dar 324 dividido para 180. Isso daqui dá 1 e sobra 324 menos 324 menos 180, sobra 144. Aí, tu bota uma vírgula e acrescenta um zero, que não existe. Aquela divisão de decimal exata. E 144.440 dividido para 180, ele dá 8. E tem resto zero. Então, aí vocês veem qual é o modo mais fácil. Certo? Existe uma lista de exercício na página que começa aí, conjunto dos naturais inteiros, que a gente já viu. Página 49 a 50. Então, aqui, exercícios. Página 49 e 50. Certo? Eu pergunto, alguma dúvida? Não. Nossa aula terça-feira, às 19h30. Quero que façam os exercícios, hein? Qualquer dúvida, entrem mais cedo, que eu vou estar 7 horas, a partir das 7 horas na aula de terça. Tá bom?